Filosofia é ciência? Não. No meu entendimento, não é ciência, filosofia. História pode ser. História pode ser. Mas a filosofia, não. A filosofia, ela tá muito mais voltada pro campo do método. Ela não é a prática. Eu vejo a ciência muito nas humanidades como uma prática. Então, por exemplo, se a filosofia tentar virar ciência, ela se torna ciências sociais. Ela deixa de ser o que ela é. Deixa de ser o que ela é. Ela para, né? É outra epistemologia, é outro paradigma, né? Então as coisas... É por isso que é importante, gente. A gente tem que entender que cada coisa tem o seu lugar, tem a sua forma, tem a sua lógica, tem a sua epistemologia de atuação, né? Tem os seus critérios, os seus métodos. Se a gente usar apenas um critério, apenas um método para tudo, as coisas se excluem, né? Então cada coisa tem a sua forma de atuação. O seu lugar, né? Isso vem da filosofia. Porque, por exemplo, vamos pensar o pensamento do Ocidente. A história do Ocidente. Lá na Antiguidade, a primeira concepção de ciência que foi, né, o desenvolvimento aí da filosofia, né, da lógica, ele vem da onde? Ele vem lá da Grécia, e os primeiros filósofos, né, que estavam em Eleia, que estavam em Éfeso, que estavam em Estagira, né, enfim, estavam em Mileto também, eles se dedicaram a falar da natureza. Então, eles olhavam a natureza e a grande questão é a natureza, é superar o mito. Esse grupo de filósofos, né, foi denominado como filósofos da natureza. E aí, dá um entendimento, olhando para a história do pensamento, a história da ciência, que esse primeiro lugar, cara, tudo era filosofia. Então, assim, você olhava demais para as estrelas, para o céu, você era filósofo, você não era astrônomo, não era um astrofísico. Essa concepção só vai sistematicamente mudando a ciência como saber, como busca, como lógica, com Aristóteles. Quando ele delimita as áreas de conhecimento, quando ele cria a física, quando ele cria a ética, a política, ele vai colocando as coisinhas numa caixinha, sabe? E aí a gente tem a ciência como a gente conhece hoje. Ô Luca, agora olha olha que interessante que você está falando, né? Porque você está falando que a ciência ela é melhor estruturada, categorizada com Aristóteles, né? Muito antes da Revolução Científica, do Renascimento e tudo mais, né? E a gente entende, então, até citei a questão do paradigma, né? A gente entende que existe uma forma de falar ciências e uma forma mais restrita. Então, o que o Aristóteles já estava fazendo, já era ciências, né? Mas não a ciência da forma que se pensa hoje em dia. Exato, não como a gente conhece hoje em dia, né? Aí temos o Gabriel, também participa bastante aqui com a gente. O Gabriel comenta o seguinte, o Gabriel ele provoca, eu gostei da provocação dele. Sempre bom. Vamos lá. E vou estender aqui pro Douglas também, porque também é da filosofia. Se a filosofia não é ciência, mas eu que digo isso, você acha que a filosofia é ciência? Então, Luca, claro que não, né? Claro que não. A filosofia não é ciência. A ciência depende da filosofia. Né? Perfeito. E a filosofia é um processo, né, que deu origem à ciência como a gente entende hoje. Eu já respondi ao Gabriel. Filosofia é filosofia, ciência é ciência, né? E eu estava até pensando aqui na questão do estruturalismo, que a gente não vai se alongar muito, mas o estruturalismo ele fala que o todo é mais do que a soma das partes, né? Então a gente tem uma parte do conhecimento que é a filosofia, outra que é a ciência, mas o saber é maior do que a soma das partes, né? Sim. É muito mais do que isso. Elas se somam e se tornam uma coisa maior. Sim, já até respondeu o Gabriel, porque ele diz o seguinte, e é uma pergunta muito boa, né? Porque realmente você fala assim, a filosofia não é ciência, mas, como ele diz, por que ela continua então ocupando espaço entre as disciplinas das humanidades? Como se fosse tão essencial quanto a história, a literatura ou a arte. Porque realmente, né, quando você fala, filosofia não é ciência, mas ela tá em tudo quanto é a área do ensino, né? Eu lembro que o Gabriel mesmo, quando ele estava na graduação, ele tinha uma matéria que era bioética. E aí a gente até foi trocar uma ideia sobre isso, né? Ele fez farmácia. Então, assim, você vê, a filosofia, quando a gente tá na escola, ela tá totalmente apartada da realidade, né? Aí quando vai para o ensino superior, ela aparece em tudo que eu te canto. Então, realmente, né? Mas é o que você disse. Tudo depende dela, né?
Tudo depende dela. E aí eu fico pensando, né? Como fazer ciência se não tiver um processo filosófico antes? Porque a filosofia é própria do ser humano. Né? Às vezes a gente tá parado olhando para a nuvem e tá filosofando em alguma coisa, né? Em um grau um pouco mais denso ou não, mas o processo racional é próprio do ser humano. Então, como que a gente pode chegar numa teoria científica, numa comprovação científica, se não tiver um processo filosófico antes? Tem resposta para isso. Ajude. Se você tá procurando fazer ciência, tá procurando fazer um assunto sem filosofia, ou seja, sem a possibilidade, sem estar aberto à crítica, sem estar aberto a processos dialéticos, né, a contrapontos e textos, autores sobre isso, aí você se torna um ideólogo, né? Se torna um ideólogo que fica falando... Conheço alguns. Que fica falando. Quer dizer, conhecia, porque... já não tá mais aqui, né? Não tá entre nós. Mas você vira uma dessas figuras, né? Só uma dica, fumava muito. Como fumava muito. Né? E você se coloca em posição de autoridade, porque em última análise você vira a filosofia. Porque você é a autoridade. Né? Então, sim, você se torna isso, você se torna esses autores, que não são muitos, eles não ocupam um lugar na filosofia, na história da filosofia, na academia, nos estudos. Eles ocupam um lugar na mente deles e pro grupo fechado deles, na bolinha deles ali, né? Porque eles se tornam líderes, né? E aí você não tem criticidade nenhuma, né? Você pode se tornar uma besta e acabar virando presidente do Brasil. Exatamente. Você não tem filosofia e você afirma isso como ciência. Exatamente. Entende? E presidente seguidor de tal ideólogo, né? Também. Que é igual você falou, que bom que não são muitos, mas os poucos que são muito prejudiciais, né? São. E eles prejudicam também, em última análise, o processo das humanidades, né? Uhum. Porque entra em choque, a ciência, as humanidades acabam virando vilãs da história, né? Porque, veja, isso é uma história da filosofia, uma anedota. Schopenhauer e o Hegel lecionavam em determinado momento na mesma universidade, em Berlim. Hegel tinha a turma dele, o Schopenhauer tinha a turma dele. E como o Schopenhauer, ele odiava o Hegel, né? Ele falava que o que o Hegel fazia não era filosofia. Ele segregou tanto o curso, segregou os alunos, formou uma disputa, e quem saiu perdendo não foi nem o Hegel nem o Schopenhauer, foi a filosofia, porque os estudantes do Hegel não tinham acesso às discussões do Schopenhauer e vice-versa, sabe? Então você acaba segregando e prejudicando mesmo o campo das humanidades, né? Sim. Enfim. Agora, quer completar? Fica a dica, porque a gente não pode ter o nosso ego, né? A gente não pode ter ego no campo da ciência. A ciência, ela exige, assim, o espírito científico, ele exige muita humildade intelectual. Sim. Né? Paulo Freire falava disso. Muito bom. Paulo Freire falava disso. Boa citação, né?